graça e a paz do Senhor Jesus, Memorial. Amém, queridos? Você pode assentar-se no seu lugar. Seja muito bem-vindo nessa noite. A todos quanto nos visitam e dão-nos a honra da sua presença, a gente está muito feliz de te receber aqui, a você e a sua casa, a todos os irmãos que nos acompanham aqui, ou presentes ou estejam nas suas casas, a graça e a paz. E aos meus irmãos flamenguistas, a graça, a paz e a misericórdia sobre a vida de vocês, tá bom? Foi quase, certo? Ok, tem um pouquinho de inveja nesse comentário também meu, mas estamos juntos, eu sei o que é sofrer por futebol. Sejam todos muito bem-vindos, para a glória de Deus, mais uma vez, estamos com quase lotação máxima nessa noite. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Se você tem um lugar aí próximo a você, levante uma de suas mãos assim para que a recepção possa se organizar. Alguns irmãos que ainda precisam de lugar, os irmãos de boas-vindas estão de olho em você, obrigado. Hoje de manhã também estávamos aqui reunidos num grande grupo de irmãos, tivemos um culto assim muito cheio hoje de manhã também. Então eu quero dizer para você, como eu disse na semana passada, continue orando, Deus tem novos desafios para nós, amém, irmãos? Deus está nos chamando, Deus está nos conduzindo, há de nos levar a lugares novos para a glória do Senhor, amém, queridos? Pode baixar sua mão, louvado seja Deus. Hoje eu vou encerrar uma série de mensagens que nós temos pregado ao longo de todo o mês de junho, intitulada Bem Casado, e nós começamos falando no início do mês a respeito de imperfeitos e felizes, sobre como Jesus é quem pode garantir a alegria do seu coração, João capítulo número 2. Na segunda semana nós falamos um pouquinho sobre como ter um grande casamento, à luz da sabedoria de Provérbios, uma palavra mais voltada à prática do dia a dia, como que a gente pratica um grande casamento. Na semana passada nós falamos sobre o que é o verdadeiro amor e como viver esse verdadeiro amor, baseado em Efésios capítulo número 5, e hoje eu partilho então, para fechar essa série de mensagens, antes de irmos à mesa do Senhor, uma palavra que se chama casamento não é contrato, é aliança. E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Malaquias, capítulo número 2, versículo de número 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Senhor Deus, fala aos nossos corações hoje. Nós precisamos da tua inspiração sempre, e eu te peço que nos minutos que se seguirão, somente Jesus seja glorificado, e que a inspiração do Espírito de Deus e a iluminação a voltarmos os olhos para a palavra encham o nosso coração. É a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que é um casamento? O que é um casamento? A gente precisa aprender a definir as coisas. Numa rápida pesquisa nas fontes mais populares a respeito do que seja um casamento, a gente encontra algumas coisas. Por exemplo, o Wikipedia diz assim, o casamento é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social, e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, cuja representação arquétipa é a coabitação, embora possa ser visto por muitos como um contrato. O dicionário de Oxford diz que o casamento é uma união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Se nós pesquisarmos, por exemplo, no site Jus Brasil, que é um site que trata bastante das questões de justiça na nossa nação, diz lá que o casamento é uma união afetiva entre duas pessoas que decidem compartilhar o resto da vida juntos. E mais que isso, escolhem uma data na qual compartilharão a alegria desta decisão com todas as pessoas queridas. Fiz também uma pesquisa, é claro, no ChatGPT, não poderia faltar, né? O que é casamento? Casamento é uma união formalizada, reconhecida socialmente, culturalmente ou legalmente, entre duas pessoas, geralmente com o objetivo de construir família e compartilhar uma vida em comum. É uma relação que envolve compromisso, intimidade e, em muitas culturas, um vínculo sagrado ou um contrato legal.
Então, nessas minhas conversas com as pessoas ao longo desses anos, sempre que a gente fala sobre casamento, cita a conversa casamento, muitas vezes me citaram a palavra alma gêmea, ou a expressão alma gêmea. Pastor, casar é encontrar a sua alma gêmea. E eu não sei se você é tão carnal quanto eu, mas toda vez que eu ouço essa expressão alma gêmea, eu lembro disso aqui, irmãos, ó. Não tem jeito. Quem aqui tem mais de 40? Não tem jeito, aí ó, carne alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, okay. Assim, esse cara, uai, vamos, tudo bem, pode aplaudir, não sei por que você aplaudiu, mas tudo bem, tá tudo certo, não é, alma gêmea, aí eu te pergunto, como acreditar em alma gêmea, se o cara que canta música casou 7 vezes, como é que nós vamos fazer? Uma vez eu estava atendendo um rapaz e ele me disse assim, pastor, eu já estou tão desesperado que eu nem busco mais alma gêmea, se eu encontrar uma alma prima de 2º grau, já está valendo, a gente já resolve a questão. E quando a gente casa, e quem está aqui na vida de casado há uns anos, percebe que a gente nunca vai casar com uma alma gêmea, essa conversa não existe, você se torna a alma gêmea de alguém. À medida em que o casamento vai passando e os desafios da vida a 2 vão surgindo, a gente vai se amoldando melhor a vida do outro, a gente vai se encaixando melhor, a gente vai, para usar a linguagem do Bluetooth, a gente vai pareando melhor um com o outro, e aí vamos nos tornando almas gêmeas. Há um autor chamado Gary Thomas, no seu livro chamado Casamento Sagrado, recomendo a todos a leitura desse livro, porque ele trata da perspectiva da santidade dentro do casamento, e ele diz o seguinte, ele diz, um dos melhores presentes que o casamento dará a você, é um espelho de corpo inteiro, chamado seu cônjuge. Quando você casa, você vai lidar com alguém que vai expor as suas fraquezas de caráter, as suas dificuldades, os pontos onde você tem que melhorar. Em determinada altura do livro, ele também vai dizer, se você quer tornar-se igual a Jesus, não há nada melhor do que se casar. Que quando você se casa, você percebe que precisa mudar, que precisa crescer. Bem, Jesus um dia estava falando sobre casamento, porque foi perguntado pelos fariseus se era lícito ao homem repudiar a sua mulher. E aí Jesus começa a dizer o que é casamento. Casamento é isso, é isso, é isso, é isso. E quando ele chega no final do seu raciocínio sobre o que é casamento, os discípulos ouvem aquilo e falam assim, se casamento é isso, sabe qual é a conclusão dos discípulos? É melhor não casar. É isso, pastor, o senhor está forçando o texto, não está na Bíblia, Mateus 19:10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Quem disse isso foram os discípulos de Jesus. E por que é que eles disseram isso? Porque nos dias dos discípulos eles estão altamente influenciados pela cultura dos seus dias e pela religião dos seus dias. Você já casava tendo em vista a possibilidade de repudiar sua mulher. Casa, e se não der certo, você divorcia e começa de novo, inventa um motivo qualquer, inventa qualquer coisa, repudia ela e vida que segue. E Jesus diz, não é assim. Os discípulos estão contaminados, eles precisam ainda serem lembrados do que seja o casamento. Eles haviam perdido o foco do propósito original do casamento. É por isso que quando Jesus quer falar sobre casamento, ele volta lá atrás, ele volta em Gênesis. E no começo da conversa ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E essa palavra é muito importante para a gente definir o que é casamento. Princípio. O que é casamento? Então, de todas aquelas definições que a gente leu, talvez a mais acertada, mais simples e mais completa que a gente poderia dizer hoje é: casamento é uma aliança. Esse é o princípio do casamento. Casamento é uma aliança. Sabedores disso, quero avançar com você rapidamente hoje à noite em algumas coisas. Primeiro lugar, obrigado. Firme o seu casamento na aliança e não no contrato. Se casamento é a aliança, então firme o seu casamento na aliança e não no contrato. O texto que nós lemos de Malaquias capítulo número 2 nos diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher. E o final do versículo diz, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ora, o que eu
o que é estabelecido entre eu e a minha companheira, ou eu e meu companheiro, é que agora nós temos uma aliança. E essa palavra companheira que aparece aí é uma palavra maravilhosa. No original dessa palavra, é uma palavra chamada Yaberet. E o que quer dizer companheira no original, no hebraico? Quer dizer alguém que está junto, é juntar, compactar, ligar, ter comunhão. Então a gente não está só dividindo o mesmo teto, agora nós estamos juntos, nós estamos ligados, nós temos comunhão, comum união um com o outro. E essa palavra Yaberet, a raiz dela vai aparecer lá em Gênesis, Yabar, quando você está construindo o tabernáculo, nas orientações que Deus deu para o povo. E ela vai aparecer em Êxodo 26, dizendo assim: farás 50 colchetes de ouro. Esses colchetes são Yabars. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. O que estava acontecendo é que você tinha várias peças de cortina que iam ficar dentro do tabernáculo, e agora Deus diz assim: mas eu não quero várias peças dentro do tabernáculo, eu quero uma só. Então faça Yabars, faça colchetes de ouro que vão prender essas cortinas, e quem entrar no tabernáculo, mesmo que sejam várias peças, vai perceber que aquele tabernáculo é um todo. É exatamente isso que é o meu companheiro, eu e ele, mesmo nós sendo duas peças, a gente sendo duas peças diferentes, nós somos um só no Senhor. Nós temos uma aliança, é a companheira da minha vida. E eu queria demonstrar para você, de uma maneira visual, gráfica, hoje, algumas diferenças que existem entre um casamento de contrato e um casamento de aliança. Você pode bater foto, esse material vai estar disponível no aplicativo da igreja também, amanhã cedo. Um casamento de contrato envolve promessas. Vou fazer umas promessas aqui para você. Já o casamento de aliança envolve juramentos. O casamento de contrato, ele envolve parte da sua vida. O casamento de aliança envolve toda a sua vida, é até que a morte os separe. O casamento de contrato, ele tem prazo de validade. O casamento de aliança é até a morte. O casamento de contrato é escrito com tinta, vai lá no papel e você escreve. O casamento de aliança é feito com sangue, e eu vou falar ainda hoje um pouquinho sobre o que significa o sangue dentro da aliança. O casamento de contrato, ele é aplicado por um tribunal. O casamento de aliança é aplicado pelo caráter. O casamento de contrato, você assina o seu nome, e o casamento de aliança, você vincula o seu coração. É muito diferente. Quando a gente firma o nosso casamento, não num contrato, mas quando a gente firma o nosso casamento numa aliança. Ainda caminhando nisso com os irmãos hoje à noite, a gente poderia dizer que o casamento de contrato, ele protege meus direitos, ele limita as minhas responsabilidades e ele salvaguarda os meus interesses. Eu vou entrar nessa, mas eu vou entrar nessa assim, eu tenho alguns direitos e eu não posso perder, eu não posso entrar nessa para perder. Olha, o que eu vou fazer é isso e acabou, daqui para frente você não precisa contar comigo. E eu tenho alguns interesses, eu entro nessa relação querendo receber algumas coisas e eu preciso garantir que eu vou receber essas coisas. Isso é uma mentalidade de casamento por contrato. Queria apresentar para vocês hoje um casal. Alguém conhece esse casal aqui, Alguém conhece esse camarada? Só que é fã de futebol? O homem é bonito, né? Falar para você, é dureza também, viu? Ok, então o Cristiano Ronaldo e a Georgina, eles estão juntos desde 2016, e ele deu uma entrevista recente, eles não são casados, e ele deu uma entrevista recente dizendo assim: olha, a gente não é casado porque eu ainda não senti aquele feeling de levar ela para o altar, ainda não me deu aquele clique, aquele start para que eu possa levá-la para o altar. Mas desde que eles estão juntos, em contrapartida, eles assinaram no início do relacionamento um contrato de proteção patrimonial do jogador. Qual é a mentalidade que guia o seu casamento? Casamento de contrato ou um casamento de aliança? Porque o casamento de aliança, se o contrato protege meus direitos, limita minha responsabilidade, salvaguarda meus interesses, no casamento de aliança é exatamente o contrário. Na aliança eu renuncio os meus direitos, eu aumento as minhas responsabilidades e eu salvaguardo os interesses do meu cônjuge. Nenhum amém na comunidade essa noite. Fala, pastor, caramba, sério mesmo?
Isso é casamento de aliança. Eu renuncio direitos, eu aumento a minha responsabilidade, e o meu maior interesse é que os interesses do meu cônjuge é que venham a se realizar. É por isso, irmãos, que Efésios vai dizer que o amor que tem que haver entre nós temos que amar como Cristo amou. Esse é o padrão de aliança. Firme o seu casamento nos valores da aliança e não nos valores do contrato. Vamos avançar? Em segundo lugar, eu queria dizer hoje à noite, o casamento não é apenas uma aliança com o seu cônjuge, é uma aliança com Deus. Não é só uma aliança com o seu cônjuge, ela é uma aliança com Deus. O texto que está nos guiando de Malaquias diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança. Por mais que lá na certidão de casamento você tenha assinado, testemunhas tenham assinado, tem alguém que não assinou, mas que foi testemunha do seu casamento, e esse alguém é o Senhor. Naquele dia o Senhor estava presente, Ele é a testemunha. Nós firmamos uma aliança diante do Senhor. No casamento de contrato, eu digo, isso aqui depende só de nós dois, mas no casamento de aliança nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Eu tenho um vínculo com você, porque eu também tenho um vínculo com Deus. Deus não é apenas alguém que abençoou a aliança, Ele é alguém que está dentro daquela aliança. É por isso que Eclesiastes 4, versículo número 12, a Bíblia vai dizer: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando existe um casamento, o homem é uma dobra, a mulher é outra dobra, e o Senhor é a terceira dobra do cordão. Um cordão forte que não se arrebenta com facilidade. Pode ser que muitos casamentos estão arrebentando hoje porque não tem a terceira dobra, porque o Senhor não está presente. E eu queria dizer isso para você hoje à noite: Deus quer ser parte do seu casamento. Amém, irmãos? Deus quer ser parte do seu casamento. Quando você lê Gênesis, o Senhor forma o casamento, entrega Adão a Eva e a Adão, mas todo dia, na viração do dia, Ele vem. Todo dia Ele vem para falar com o casal, para estar com o casal, ou seja, Ele quer estar dentro daquela aliança. E da mesma forma, o Senhor precisa estar dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas alianças. Por isso, se envolve uma aliança com Deus, eu não entendo quando a gente conversa com algumas pessoas, a aliança do casamento está quase se arrebentando, o casamento está indo pelo ralo, e ele diz assim: mas entre eu e Deus está tudo bem, pastor, graças a Deus, entre eu e o Senhor está tudo certo. Como assim? Como assim? É uma aliança entre eu, meu cônjuge e Deus. E se um desses elos da aliança não está certo, o outro também vai ser afetado. Pedro deixa um rastro para nós, quando ele fala em 1 Pedro 3,7, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, se no meu relacionamento com a minha esposa a coisa não está indo bem, automaticamente alguma coisa com Deus também não vai bem, porque o casamento é uma aliança entre eu, meu cônjuge e Deus. Tem que haver uma comunhão conjunta com o Senhor. O casamento cultural ou contratual se você me desagradar, eu pulo fora. Esse é o casamento de contrato. Se você descumprir alguma coisa, eu estou fora. Só que o casamento de aliança não é assim, porque os termos da aliança também envolvem Deus. E aí a gente tem que entender as esferas de comprometimento do casamento. Irmãos, 3 esferas de comprometimento do casamento. A primeira e mais importante: eu estou comprometido em primeiro lugar com Deus. Eu tenho um compromisso com o Senhor, eu fiz uma aliança com Ele no dia do meu casamento. Em segundo lugar, eu estou comprometido com a minha esposa. E em terceiro lugar, eu estou comprometido com a instituição do casamento. Sim, irmãos, instituição. Essa palavra está desgastada, essa palavra está sendo atacada, porque hoje em dia o que se diz é que o casamento é uma instituição. Casamento é uma instituição? Irmãos, casamento é uma instituição sagrada. Sagrada. Casamento não é ideia de homem, casamento é ideia de Deus.
Deus instituiu o casamento antes de criar governos, antes de criar cidades, antes de criar igreja. Deus criou o casamento. O casamento foi projetado para abençoar o seu coração, para completar o seu coração. O casamento foi criado para ser um ambiente seguro para criar crianças. O casamento foi criado para ser um ambiente seguro para a sociedade, e o casamento foi criado para ser um ambiente que desenvolva o seu caráter. Comprometa-se com o seu casamento. Casamento é uma aliança entre eu, meu cônjuge e Deus. O que mais? A aliança no casamento exige a morte de duas vontades para nascer uma. Eu tenho recebido algumas mensagens ao longo dessa série, a maioria delas dos irmãos. E 90% dessas mensagens são assim: pastor, benção a série e tal, mas para de bater em nós. Para de bater na gente. Né? E eu falo assim: gente, eu tenho que bater em vocês porque é a minha raça, eu sei disso, não é assim? Então, mas atendendo a pedidos, encomendando o sermão hoje, vou bater nos dois. Tem que morrer os dois, não adianta morrer um só. O casamento de aliança é a morte de duas vontades para que uma possa nascer. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Os dois entraram, só que eles entram não para continuar sendo dois, para ter uma aliança. E não tem jeito de haver uma aliança dentro do casamento se os dois estão vivos demais. Tem gente que está viva demais dentro do casamento. Sabe quando você está na carne viva que encosta, dói? Tem gente que está assim. Aliança exige morte. O termo original do hebraico para aliança é berit. E sabe o que significa a palavra berit no hebraico? Aliança significa cortar. Então, no Antigo Oriente Próximo, quando você dizia vamos fazer uma aliança, vamos pactuar uma aliança, não era esse o termo que se dizia. Eles diziam vamos cortar uma aliança. Porque toda a aliança exigia morte e derramamento de sangue. Se não houvesse morte e derramamento de sangue, não havia aliança. Quando você lê Gênesis 15, por exemplo, Deus faz uma aliança com Abraão, e ele pega animais, corta eles no meio. Lembra desse texto? É assim que era feita a aliança. Vamos cortar uma aliança, eu e você? E aí o que eles faziam? Cortavam um animal no meio, eles passavam no meio daqueles animais, davam algumas voltas, e depois de fazer aquilo, um olhava para o outro e dizia assim: se eu não cumprir a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Percebe a profundidade de uma aliança? Percebe a grandeza de uma aliança, percebe o que envolve uma aliança, e o que é maravilhoso sobre o Senhor, irmãos, que Deus é um Deus de aliança. Deus não fez contratos e arranjos conosco, Deus fez a aliança. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, fez aliança com Moisés, fez aliança com Davi, e tem a nova aliança. E adivinhe, em todas essas alianças foi necessário que houvesse morte e derramamento de sangue, em todas elas. A única exceção é a aliança davídica. E por que não houve derramamento de sangue na aliança davídica? Porque quem cumpriu a aliança davídica foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o que isso tudo tem a ver com um casamento, pastor? É que a ideia é transportada para dentro do casamento exatamente assim. Deixa eu contar rapidinho para você como que era um casamento hebraico. 7 dias, um casamento judaico, 7 dias de festa. Então eles se juntavam, os parentes estavam ali, 7 dias de festa, os noivos estavam ali festejando, e ali haveria dentro do casamento hebraico, em algum lugar, uma cabana nupcial, rupa no hebraico. Ela estava ali montada com as suas cortinas, um leito, e de repente, em alguma altura da festa, o noivo diria para a noiva assim, ó. E aí eles sairiam, não de fininho, sairiam na frente de todo mundo, entrariam naquela cabana nupcial. Passado algum tempo, uma pessoa voltaria para a festa com uma toalha branca, manchada de sangue. E quando aquela toalha branca manchada de sangue chegasse na festa, as pessoas constrangidas fariam assim: meu Deus do céu, que é isso? Não, quando aquela toalha manchada de sangue viesse, eles fariam festa, eles celebrariam dizendo: louvado seja Deus, porque a aliança foi consumada. Este é o projeto de Deus no casamento. É por isso que Deus faz a anatomia da mulher como fez,
para que no primeiro encontro dela com alguém, com o seu parceiro, o sangue fosse derramado e a aliança fosse selada. Esse é o projeto de Deus. É por isso que a relação antes do casamento bagunça as coisas, distorce as coisas. É necessário restauração, é necessário perdão. Então você que está aqui hoje, que está se guardando, continue se guardando e celebre a aliança no dia do seu casamento. Foi assim que Deus fez. Eles estavam ali celebrando. Casamento precisa de derramamento de sangue e precisa de morte. Por isso eu quero dizer para você, e você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. O casamento é o funeral do seu ego e do seu orgulho. No dia do casamento é dia da gente fazer um funeral do meu ego e do meu orgulho. Eu preciso morrer. Só que o que é maravilhoso sobre o casamento é que não é só a morte, também existe ressurreição. E se o seu ego e o seu orgulho morrerem, sabe o que acontece? Essa é a frase inteira. O casamento é o funeral do seu ego e do seu orgulho, e a ressurreição da sujeição e do amor. Sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. A gente se sujeita quando a gente tem coragem de sepultar o nosso ego e a nossa vaidade, e aí fica maravilhoso, irmãos, é maravilhoso estar casado, quando você não está no casamento por você, mas quando você está no casamento pelo outro. E aí a sua vida dentro do casamento é abrir caminho para o outro, é celebrar a conquista do outro, é viver em alegria para abençoar o outro. Fala, mas pastor, daí eu não vou ficar sem? Não, cabeção, é que os dois têm que fazer a mesma coisa. É a morte de dois, para que nasça uma vontade. E aí na prática, casamento é prática de morte. Eu tenho que aprender a abrir mão dos meus direitos, eu tenho que aprender em direção a você, eu tenho que aprender a abrir mão dos meus confortos. Tem gente que diz assim, eu não quero morrer. Eu poderia dizer assim, vou morrer vivinho da Silva. Até o último dia eu vou estar vivo. Então deixa eu te falar uma coisa, se você não morrer, adivinha quem vai morrer? Ele, pastor, ele que morre. Sabe quem que vai morrer? O seu casamento. Casamento de gente muito viva acaba morrendo. Mas se você morrer, se você não morrer, o seu casamento morrerá. Mas se você morrer, o seu casamento viverá. Viverá, irmão. Jesus disse, aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse vai ganhá-la. Aprenda a morrer para suas vontades e a ganhar aquilo que só o Senhor pode fazer na sua vida. E aí no casamento a gente vai morrendo e vai ressurgindo outra pessoa. Dói morrer, mas a ressurreição abençoa muito mais do que a dor da morte. E aí de repente a gente está dentro do casamento e a gente é uma pessoa mais feliz, a gente é uma pessoa mais estável, a gente é uma pessoa mais generosa, a gente é uma pessoa com caráter mais aprovado, com uma capacidade de autocontrole melhor, de amor sacrificial melhor, um ser humano mais decente, uma pessoa mais estável. Por quê? Porque eu morri e agora eu ressuscitei, e o seu casamento, em nome de Jesus, ele pode viver ressurreição para a glória do Senhor. Quarto e último, o contrato me faz reagir a você, mas a aliança me faz responder a Jesus Cristo. Se o meu casamento está firmado no contrato, tudo que eu vou fazer é reagir às suas ações. Mas se o meu casamento é um casamento de aliança, então eu vou responder a Cristo. O casamento de contrato, mentalidade de contrato, funciona mais ou menos assim. O homem pensa para a mulher, se você estiver sexualmente disponível para mim, então eu vou estar financeiramente disponível para você. E aí a mulher pensa assim, no contrato, se você estiver emocionalmente disponível para mim, então eu vou estar sexualmente disponível para você. E a gente vai vivendo um jogo de reações dentro do casamento. Eu não estou dizendo que a gente não tem que avaliar as ações dentro do casamento e falar e conversar sobre elas. Aí você volta lá na primeira pregação, onde eu falei sobre comunicação dentro do casamento. Comunicação traz milagre. Mas o que eu estou te dizendo é que se eu trago Jesus para dentro do casamento, na aliança, tem coisas que eu entendo que Jesus jamais me autorizará a fazer, independente do que o meu cônjuge fez. E tem coisas que o Senhor jamais me pedirá para fazer, independente do que o meu cônjuge fez. Tem linhas que eu não atravesso. É isso que o Senhor está trazendo para o nosso coração, mesmo naquele dia, quando você quiser envenenar a comida dele.
Você vai dizer, tá bom, eu vou só pôr sal e pimenta. Essa linha eu não vou cruzar. Eu quero ensinar para você uma regra de ouro, tá bom? Quando você for reagir, regrinha de ouro do casamento, 5 segundos que podem ajudar o seu casamento a mudar da água para o vinho. Quando você for reagir, você dá um passo para trás, fecha os olhos e diz assim: Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que fazer agora? Vamos treinar? Feche os olhos, sério mesmo, ora comigo assim, diga: Espírito Santo, me ensina a não reagir, mas a responder a Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Quantas enrascadas a gente teria se livrado se não tivesse reagido, não é não? Ah, você gritou, eu grito mais alto. Ah, você gastou, agora tu vai ver quem que vai arrebentar esse cartão de crédito. Ah, me traiu, então agora eu vou sair na rua aí, agora vai ver com quantos paus se faz uma canoa. O que você está fazendo? Reagindo. E nós não fomos chamados para reagir, nós fomos chamados para responder a Jesus. Você pode sair daqui hoje depois dessa palavra dizendo, talvez como os discípulos: ixi, se aliança é tudo isso, é melhor não casar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que é o que Jesus vai dizer depois: tudo é possível ao que crê. Porque casamento não é uma ideia para eu e a minha esposa vivermos só, é para a presença do Espírito Santo de Deus estar lá, é para a presença de Jesus Cristo, é uma aliança, e o Senhor é a fonte do perdão, o Senhor é a fonte do amor, o Senhor é a fonte da graça, o Senhor é a fonte da restauração, o Senhor é a fonte da paciência, o Senhor é a fonte da provisão, o Senhor, e eu quero te dizer em nome de Jesus, você pode viver um casamento de aliança. Você pode viver a bênção de um casamento de aliança para a glória de Deus. E você pode começar a dizer na sua história, no seu casamento, dizer: só não é bom, é melhor ser 2 do que 1. Ô irmãos, é melhor ser 2 do que 1, sim ou não? É muito melhor. Fique em pé no seu lugar, e eu quero ler esse texto e deixar uma palavra de bênção e de graça sobre a sua vida, em nome de Jesus, enquanto o pessoal do louvor vem. E os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia também. Você está com seu esposo, sua esposa aí, dê a mão a ele, em nome de Jesus. E eu queria ler esse texto, ministrar sobre você essa palavra do Senhor, e diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu salário. O seu casamento a partir de hoje vai ser um casamento de aliança, e vocês vão prosperar para a glória de Deus. Deus tem bênção para casamentos de aliança, pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Em nome de Jesus, toda a solidão da sua alma vai cair por terra para a glória do Senhor. Fazer: eu não ando sozinho nessa vida, eu tenho alguém que está do meu lado. Mas se for um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O Senhor fortalece seu casamento nessa noite em nome de Jesus. O Senhor adestra suas mãos, meu irmão, minha irmã, para a batalha, para lutar pelo seu casamento e para vencer pelo seu casamento em nome de Jesus. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Todo casamento que estava por um fio, que a presença de Jesus entre nessa noite e que haja restauração e graça sobre seu casamento em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao nome do Senhor.